Jeremias 49. Profecia contra várias nações, contra os filhos de Amon. Assim diz o Senhor: acaso Israel não tem filhos, nem tem herdeiro? Por que, pois, herdou o rei deles a Gade, e o seu povo habitou nas suas cidades? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon um alarido de guerra, e tornar-se-á num montão de ruínas. E os lugares da sua jurisdição serão queimados a fogo. E Israel herdará os que o herdaram, diz o Senhor. Lamenta, ó Hesbom, porque é destruída Ai. Clamai, ó filhas de Rabá, cingi-vos de sacos, lamentai e dai voltas pelos valados. Porque o rei deles irá em cativeiro, juntamente com os seus sacerdotes e os seus príncipes. Porque te glorias nos vales, teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confia nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor Deus dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti. Sereis lançados fora, cada um diante de si, e ninguém recolherá o desgarrado. Mas depois disso farei voltar os cativos os filhos de Amon, diz o Senhor. Acerca de Edom, assim diz o Senhor dos exércitos: acaso não há mais sabedoria em Temã? Pereceu o conselho dos entendidos? Corrompeu-se a sua sabedoria? Fugi, voltai-vos. Buscai profundezas para habitar, ó moradores de Dedã. Porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, no tempo em que o castiguei. Se vitimadores viessem a ti, não deixariam rabiscos? Se ladrões de noite viessem, não te danificariam quando lhes bastasse? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. Foi destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não existe. Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. Porque assim diz o Senhor: eis que os que não estavam condenados a beber do copo, totalmente o beberão, e tu ficarias inteiramente impune? Não ficarás impune, mas certamente o beberás. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra servirá de espanto, de opróbrio, de assolação e de maldição. E todas as suas cidades se tornarão em desolações perpétuas. Ouvi novas vindas do Senhor, que o embaixador é enviado aos gentios para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra. Porque eis que te fiz pequeno entre os gentios, desprezado entre os homens. Quando a tua terribilidade enganou-te a arrogância do teu coração. Tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que te eleves o teu ninho como uma águia, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Assim servirá Edom de desolação.
Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor. Não habitará ninguém ali, nem morará nela filho de homem. Eis que ele, como um leão, subirá da enchente do Jordão contra a morada do forte. Porque no momento farei correr dali, e quem é o escolhido que porei sobre ela? Pois quem é semelhante a mim? E quem me fixará o tempo? E quem é o pastor que subsistirá perante mim? Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom, e os seus desígnios que ele intentou entre os moradores de Temã. Certamente os menores do rebanho serão arrastados. Certamente ele assolará as suas moradas com eles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu grito até o mar vermelho se ouviu o som. Eis que ele como águia subirá e voará, e estenderá as suas asas contra Bosra. E o coração dos valentes de Edom naquele dia será como o coração da mulher que está com dores de parto. Acerca de Damasco, envergonhou-se Amate e Arpade, porquanto ouviram más novas, desmaiaram. No mar a angústia, não se pode sossegar. Enfraquecida está Damasco. Virou as costas para fugir, e o tremor a tomou. Angústia e dores a tomaram como da que está de parto. Como está abandonada a cidade do louvor, a cidade da minha alegria. Portanto, cairão seus jovens nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. E acenderei fogo no muro de Damasco, e consumirá os palácios de Beni-Hadad. Acerca de Quedar e dos reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas, os seus gados, as suas cortinas e todos os seus utensílios, e os seus camelos levarão para si, e lhes clamarão: há medo por todos os lados. Fugi, desviai-vos para muito longe, buscai profundezas para habitar, ó moradores de Azor, diz o Senhor. Porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, tomou conselho contra vós e formou um desígnio contra vós. Levantai-vos, subi contra uma nação tranquila, que habita confiadamente, diz o Senhor, que não tem portas, nem ferrolhos habitam sóis. Nem ferrolhos habitam sóis. E os seus camelos serão para presa, e a multidão dos seus gados para despojo. E os espalharei a todo o vento, antes digo, aqueles que estão nos lugares mais distantes, e de todos os seus lados lhes trarei a sua ruína, diz o Senhor. E Azor se tornará em morada de chacais, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, um profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá,
dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e os espalharei na direção de todos estes ventos. E não haverá nação onde não cheguem os fugitivos de Elão. E farei que Elão tema diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. E farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. E enviarei após eles a espada, até que venha consumi-los. E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, nos últimos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor.